Preparado? Tá sim. Amém. Vamos estender nossas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado pela vida do Tony, pela disponibilidade. Eu peço a Ti que o Senhor use a vida do Tony como um canal, Senhor. Queremos ouvir a Ti, Senhor, através da vida do Teu Filho, Senhor. Dá a Ele graça, unção, Senhor, para transmitir a cada um de nós, Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Ele perguntou se eu estou preparado. Claro que não, né? É impossível estar preparado diante de um público desse aqui. Mas vou dizer que nem a gente falava na época da igreja tradicional. Eu peço aos irmãos que estejam em espírito de oração. Só os antigos entendem essa frase, né? Meus irmãos, Chico pediu para eu compartilhar com vocês uma palavra que ministrei ali no encontro regional no Acre, e eu quero poder repartir com você pelo menos uma síntese dela, porque aqui teremos menos tempo. Eu queria apresentar para os irmãos a metanarrativa de Deus na história através de 7 casas, 7 ambientes que Deus usou para manifestar a sua vontade, que é permanente. Me permita rapidamente explicar o que significa essa expressão metanarrativa. Não. Aí piora mais ainda a minha situação. Obrigado. Ai, Jesus. A expressão metanarrativa é uma expressão utilizada nas artes, principalmente na literatura, que descreve princípio, meio e fim de uma narração. E é uma tendência da idade pós-moderna acabar com a ideia de metanarrativa. Então, tem livros pós-modernos que você lê, que eu espero que você não perca tempo lendo, mas se você fosse ler, você ficaria muito confuso, porque começa de um jeito, no meio é outro e não tem fim nenhum. Então não existe um alvo, não existe um objetivo na construção daquela narrativa. E ainda que isso é uma característica muito forte da literatura, isso reflete como a humanidade pensa nesse momento. As coisas não têm que chegar a um fim determinado. Você pode construir o seu próprio fim. Você inventa a sua própria história. É isso que está por trás da quebra desse conceito. Isso é importante para nós, porque Deus tem uma metanarrativa. A Bíblia começa com o começo e termina com o fim. E no meio existe uma ordem de Deus que permanece com várias constantes. Então Deus tem uma metanarrativa. Sim, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, e Deus está trabalhando para realizar esse propósito. E eu quero apresentar para os irmãos, através desses 7 momentos da história, dessas 7 casas, que Deus está permanecendo com uma metanarrativa. Eu quero começar pelo Éden. Vamos lembrar que Deus encontra a terra sem forma e vazia, e Deus faz uma transformação impressionante nessa terra, e o que Deus faz é dar forma e colocar vida nela. Mas antes disso, havia uma grande confusão, havia uma grande bagunça, havia uma grande desordem, e Deus produz uma ordem. E aqui eu já vou lhe mostrar uma das constantes de Deus na sua maneira de realizar seu plano. Deus faz questão de ordem. Deus não é Deus de bagunça, não é Deus de caos, não é Deus de confusão. Deus tem um formato que Ele quer dar às coisas. E aquela terra que estava sem forma, toma forma. Que estava vazia, sem vida, Deus vai produzindo vida nela. E tem uma coisa muito linda nessa construção de Deus na criação,
que é o quanto Deus enche a criação de beleza, distribuindo papéis distintos e produzindo uma interdependência. Guarda essas coisas porque vocês vão perceber como isso é importante no final da nossa conversa. Tem que ter forma, tem que ter vida, e essas formas e essa vida contida na criação de Deus tem relações lindas, impressionantes, que criam uma interdependência, também é uma constante em Deus. Que as coisas tenham uma forma, que haja vida e que haja interdependência entre essas formas e entre essas formas de vida. Eu dizia para os irmãos que uma das coisas que mais me impressionaram na minha formação como biólogo é observar a dependência que existe entre planta e animal. Que a gente estuda na primeira fase da escola, os reinos separados, né? Animal, planta, como se fossem coisas estanques, mas na faculdade a gente pode estudar com certo detalhe como plantas e animais interagem. Por exemplo, a minha jabuticabeira não podia dar fruto porque eu não tinha perto uma planta que atraía insetos polinizadores, porque são os insetos que fazem com que as plantas tenham o que elas precisam para gerar fruto. Então, se não tiver esses insetos, não tem frutos. Então, quando você tiver raiva de inseto, como eu, lembre-se desse detalhe para te ajudar. O que eu quero demonstrar com isso é que existem relações entre as formas que Deus cria, entre a vida que Deus cria. E Deus gosta disso. Isso é uma constante na forma de Deus fazer as coisas. Você não vai ver Deus fazer uma coisa aqui e isso não ter relação nenhuma com o que Ele está fazendo ali. Tudo está, do ponto de vista de Deus, conectado com o seu propósito. Todas as coisas cooperam, mas fala a palavrinha que vem antes do tudo para o bem. Juntamente. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tem um propósito que Ele está construindo e todas as coisas que acontecem, mesmo aquelas que não são produzidas por Ele, Ele dá um jeito de no conjunto, no final, tudo vai acontecer exatamente como Ele quis. Aleluia. Eu vou repetir isso para a gente glorificar Jesus junto. Você pode olhar as coisas e você vê tudo como um caos. Fica tranquilo. Porque existe alguém dando forma, gerando vida e conectando as coisas de uma forma que no final vai ser exatamente como Ele quis. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. E lá estava Deus, dando forma ao que não tinha forma, gerando vida onde não tinha vida e estabelecendo conexões. E Deus forma a terra, você conhece a história, e no 7º dia Ele descansa, depois de ter feito a parte mais importante de sua criação. Tudo que Ele fez até nos 5 primeiros dias, Ele diz que foi bom. Quando Ele faz o homem, Ele diz, foi muito bom. Porque apenas o homem tinha sido criado conforme a sua imagem e semelhança. Mas em toda a terra criada com toda aquela beleza, com toda aquela ordem, com toda aquela harmonia, Deus ainda faz uma coisa muito coisa de pai. Deus planta em um determinado lugar com dimensões claras, isso está lá em Gênesis, os rios mostram a dimensão, as dimensões, os limites do Éden, e Deus planta um jardim e chama esse jardim de satisfação, de prazer, Éden. E nesse jardim, Deus coloca o homem, coloca a mulher e vem toda a viração do dia conversar com eles. Eu quero te mostrar essa constante na obra de Deus. Deus é um pai desejando um lugar sagrado para desenvolver uma intimidade segura. Deus é um pai desejando um lugar seguro para desenvolver uma intimidade sagrada. Deus deseja se relacionar. Não sei se você já pensou nisso, mas qual é a vantagem de Deus em ter feito a gente? Será que existe em Deus alguma vantagem por ter nos feito? Será que Deus ganhou alguma coisa?
Se a gente olha para a nossa vida e para o pecado e tudo que aconteceu depois do pecado, a gente tem dado muito trabalho para Deus, sim ou não? Eu creio que só tem uma coisa que fez Deus nos criar que permanece. Deus não nos criou para ter vantagem. Deus nos criou para nos amar. E o benefício de Deus é Deus ser Ele diante de nós. E sabe qual é o nosso benefício? Além de todos os outros, conhecê-lo como Ele é diante da gente. E Deus sempre providencia um lugar, um ambiente íntimo. E é esse ambiente íntimo que eu vou chamar aqui de casa, de lar, de ambiente sagrado, para uma intimidade segura, ou de um ambiente seguro para uma intimidade sagrada. Era ali no Jardim do Éden que Deus visitava Adão, porque a satisfação do homem sempre foi planejada por Deus para não estar em outro alguém, nem em outro lugar, senão na própria presença de Deus. Deus nos criou para se relacionar conosco, irmãos. Eu acho que quem é pai aqui e mãe vai me entender com mais facilidade. Filho, quando chega na vida da gente, bagunça ou arruma? Tem uns que falaram bem baixinho, com medo da represália do próprio filho, não. Mas filho, quando chega na vida da gente, bagunça. Traz um pequeno caos. Sim ou não? Imagina quem tem gêmeos. Você está vendo um programa sobre quadrigêmeos numa casa. Caos fantástico. Mas eu pergunto para os irmãos, como é gostoso amar? Como é gostoso ter filho? Sim ou não? Então Deus é esse pai desejando amar, desejando se relacionar, não para obter vantagem, mas para repartir de si, para doar-se, porque Ele não precisa de nada, mas é completo em tudo. Desculpa a redundância. Se Ele é completo, Ele já tem tudo. Se Ele tem tudo, Ele é completo. E Ele está querendo repartir conosco da sua vida. Esse primeiro lugar, essa primeira casa, que é o Jardim do Éden, é para a gente perceber como Deus gosta de ordem, de vida e de interdependência nas coisas que Ele faz. E é para a gente perceber como Deus deseja um lugar seguro para uma intimidade sagrada, ou um lugar íntimo para uma intimidade segura. Você sabe o que aconteceu? Infelizmente, Adão pecou, Eva pecou, e com esse pecado houve um sério problema. Eu pergunto para os irmãos, qual foi o problema? Se a gente olha para o pecado como um problema em si, a gente pode ter dificuldade de rejeitar o pecado. Principalmente as pessoas que acham que em determinado pecado tem algum tipo de vantagem. Em determinado pecado tem algum tipo de benefício. Por causa de sensações, por causa de impressões, por causa de enganos na cabeça. Tem gente que acha que determinados pecados têm algum tipo de vantagem. Mas o problema do pecado não está na desvantagem ou vantagem imediata que ele traz para o indivíduo. O problema do pecado está no fato de que ele separa a gente do nosso Pai. Esse é o problema do pecado. O problema do pecado, deixa eu repetir isso, e eu peço que você pense nisso, medite nisso e ensine isso aos seus filhos. Quando o seu filho fizer uma coisa e achar divertido, mesmo ela sendo terrível, ensine isso para o seu filho. O problema não é o que você sente, o problema é o que Deus sente. O problema é o que provoca em Deus, não o que provoca em você. Então ali estava um problema grave estabelecido. Adão e Eva estavam separados daquele que seria seu prazer e sua satisfação. E é uma coisa tão clara, que Deus coloca a porta nesse jardim e expulsa eles de lá e proíbe a entrada. Porque aquele lugar era para ser um lugar sagrado para uma intimidade segura. Aquele lugar estava reservado a esse tipo de relacionamento. E quando Adão e Eva pecam, eles estão dizendo, não queremos você. Interessante, para confirmar isso, é a pergunta que Deus faz quando encontra Adão. Deus não pergunta para Adão, o que é que você fez? Né? Deus pergunta para Adão, onde você está? Porque o problema do pecado não tem a ver com o que fazemos somente, mas com a consequência terrível que tem coisas que fazemos que nos separa de Deus e a gente fica longe. Vou usar a minha expressão aqui que vou repetir muito.
a gente acaba ficando longe de casa. E longe de casa significa longe da intimidade e longe da segurança. Vamos a outra casa. Estranha essa casa. Diferente. Mas era o que era possível naquele momento. Eu me refiro a uma casa flutuante durante um dilúvio. A arca. Diferente essa casa, não é? Uma constante em Deus é que Deus vai usar família. Deus vai usar gente que gosta de filho. Deus vai usar filho que gosta de pai. Deus vai usar família. Lá Deus começa com Adão e Eva, e aqui Deus recomeça encontrando um homem muito precioso. Esse homem era precioso, a meu ver, porque ele tinha uma fé genuína em Deus, mesmo numa época de caos em sua volta. Mas numa época de caos em sua volta, Deus dá para ele um barco, o projeto de um barco, o projeto de uma arca, com dimensões muito claras. A planta era muito precisa, detalhada, e manda ele construir, por causa de uma coisa que ele nem sabia exatamente o que era, porque ainda não havia chovido sobre a terra, a água brotava de baixo para cima. Então você imagina quando Noé chegou para a esposa e para os filhos e falou: pessoal, eu vou construir uma arca porque vai chover. E a palavra chuva não era conhecida. Então ele chega e fala assim: eu vou construir uma arca porque vai... Então era muito fácil que a não compreensão do que o pai estava falando gerasse uma repulsa nos filhos e na esposa. Mas me impressiona que não gera uma repulsa. E eles trabalham juntos. Isso fala alguma coisa para você, não? Às vezes Deus nos dá um projeto, claro, que nem todas as pessoas compreendem, mas a fé na vontade de Deus e a fé nos ministérios que Ele estabelece faz a gente trabalhar junto. E faz a gente trabalhar junto até ver exatamente o que Deus está querendo mostrar. Porque nem Noé sabia exatamente o que ia acontecer, mas ele foi fiel ao que Deus falou com ele. Então esta casa para mim fala de crer naquilo que não é claro para nós, mas é claro para Deus. Fala de ser fiel a um projeto que Ele deu. E Noé faz a arca e os filhos trabalham junto, e quando a arca fica pronta, Deus então manda ele entrar na arca com sua família e manda colocar todo tipo de bicho. Você me perdoe se eu vou te ofender, mas a arca para mim é uma linda figura da igreja. É um lugar que tem todo tipo de bicho. Existe uma diversidade na arca que para mim é uma constante na obra de Deus. Deus não gosta... Ai meu Deus, me ajude se eu vou falar uma besteira aqui. Depois os meus pastores vão me corrigir na reunião quinzenal. Deus não gosta de uniformidade. Deus não gosta de tudo igual. Você sabe qual é a única regra da biologia? A única regra que é 100% correta na biologia. Biologia que estuda a criação, tá bom? Sabe qual é a única regra? Toda regra tem exceção. Não é lindo isso? Então você estuda. Todas as plantas que têm flor desse tipo são assim, vírgula, exceto. Todos os animais que têm isso são assim, vírgula, exceto. E você vai percebendo que na própria criação Deus deixa uma marca. Eu não gosto de tudo igual. Eu gosto de diferentes. Dá uma olhadinha aqui. Vou começar. Dá uma olhadinha na sua casa. Tem algum igual ao outro? Você casou com alguém igual a você? Queria ter casado? Diga assim: Deus me livre. Seus filhos têm um igual ao outro? Glória a Deus. E no presbitério todos são iguais? Mas quantas vezes você já brigou dentro de si, porque numa reunião de presbitério você disse: poxa, fulano devia pensar igual a mim. Chato. E na liderança, no grupo de obreiros, tem alguém igual um ao outro? É uma constante em Deus que exista diferenças. É uma constante em Deus. Por quê?
Porque para produzir uma coisa completa, não pode ter uma coisa só de um tipo. Porque para ser completo, são todos os tipos formando uma unidade. Isso está na natureza de Deus. Ele é um Deus triuno, cantamos aqui, aleluia. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Mas Ele é pleno? É, mas é um só ou são três? Vamos passar a eternidade, precisar da eternidade para resolver esse negócio. Mas o fato é que o nosso Deus é único. E ao mesmo tempo, são três. Assim como é verdade que no casamento somos dois, mas somos um. Assim como é verdade que na nossa casa nós somos muitos, mas somos um. Assim como é verdade que na igreja, conquanto sejamos muitos, somos todos um só pão. É uma constante em Deus. E lá está Noé, sem saber exatamente do que Deus estava falando, mas sendo fiel ao que Deus estava falando. E ele começa a trabalhar e faz exatamente o que Deus manda fazer. E por muitos anos, mesmo sob a pressão de chacota, de descrédito, de perseguição, de opressão, lá estava Noé perseguindo aquilo que Deus falou com ele. E sabe o que Deus queria? Deus queria um lugar seguro para preservar o seu propósito. Deus queria uma família que acreditasse nele, para ele poder continuar na terra. E Deus achou um lugar seguro para a intimidade, uma intimidade que produzisse segurança. Deus achou a arca. Eu acho muito interessante, porque para mim o Éden é a casa que mostra o propósito de Deus como um todo, perfeito, lindo. Aqui a arca, para mim, ela já vai nos mostrando na metanarrativa de Deus a necessidade de salvação. Os irmãos concordam comigo que a salvação não era o plano A de Deus, a redenção não era o plano A de Deus, porque Deus não planejou pecado, então não planejou salvação nem redenção como plano A, mas era necessário agora, já que o pecado entrou no mundo, então Deus precisava retirar o homem da condição de morte em que ele se encontrou por causa de seu pecado. E a arca, para mim, já nos avisa que Deus estava providenciando Ele mesmo salvação. Aliás, no próprio Éden, quando Deus encontra eles com folha de figueira e faz para eles uma roupa de pele de animal, Deus já estava mostrando: eu vou ter que providenciar que vocês saiam do estado em que vocês estão. Aleluia! Bendito seja o nosso Salvador. A arca então fala dessas coisas que nós citamos aqui. Fé naquilo que Deus fala, perseverança em fazer o que Deus mandou, mesmo que não haja muita clareza e mesmo que nossa volta as pressões sejam muitas. Me permitam continuar aqui só em um ponto mais. Nós temos recebido ao longo de muitos anos uma visão de Deus a respeito da igreja. Eu dou graças a Deus porque muitos movimentos passaram e nós permanecemos crendo na simplicidade do Evangelho, na simplicidade da igreja, baseada na família, e na família que, vivendo como igreja, produz a igreja que Deus quer. Eu dou graças a Deus pelos homens que são colunas conosco, que não deixaram a gente sair daqui para ali em um movimento ou outro. Eu dou graças a Deus porque ainda que nós aprendemos com nossos erros, nós permanecemos fiéis à visão. Amém? Amém. A gente não sabe exatamente como vai ser tudo no último dia, mas a gente quer estar lá. Amém. Mesmo que no final a gente só seja um barco cheio de gente esquisita, que teima em viver junto, comer junto, fazer caca junto e fazer suas limpezas também. Sejamos fiéis. Amém. A terceira casa que eu gosto demais é a casa de Abraão. A casa de Abraão é uma casa muito surpreendente para mim, porque se eu fosse Deus eu não teria escolhido ele, porque Abraão não tinha uma série de pré-requisitos coerentes com a metanarrativa de Deus. Vamos começar. Primeiro, Abraão era filho de um fazedor de ídolos.
Você abre lá em Josué 24:2, você vai ler isso. Isso quer dizer que a referência de Abraão não era uma referência monoteísta, não era referência de um Deus único, não era referência de crer em um Deus verdadeiro e todos os outros serem falsos. Ele cresceu num ambiente idólatra. E qualquer um de nós, por causa da influência da psicologia na vida da igreja, perdão aos psicólogos, a gente sempre vai achar que por causa da história da pessoa, ela está fadada a determinado comportamento, determinado destino. Graças a Deus que nós não estamos fadados. Graças a Deus que nosso futuro não é determinado pelo nosso passado. Você devia dizer um amém, glória a Deus, enorme agora. Porque só existe um lugar no universo em que uma pessoa realmente pode ser transformada. Se chama igreja. Se chama reino de Deus. Amém ou não? Lá está Abraão, filho de um fazedor de ídolos, tendo crescido num ambiente politeísta. E Deus escolhe ele para seguir o único Deus verdadeiro. E para ser o protagonista de um projeto que tinha a ver com o âmago do que Deus queria fazer, que era a vinda de Jesus Cristo. E Deus separa Abraão, e a partir de Abraão Deus produz uma nação, e a partir dessa nação ele gera Jesus Cristo como descendente, e em Jesus Cristo ele abençoa as famílias da terra. Veja o tamanho das implicações da obediência daquele homem. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. De novo, não estava tudo claro, mas a ordem que era clara podia ser obedecida. Sai da terra, sai da parentela, deixa, para, agora você vem comigo. E Abraão obedece e sai. Bom, segundo problema, que eu não teria escolhido Abraão. Todo o projeto de Deus a partir de Abraão estava ligado à descendência, mas eles eram estéreis, quer dizer, Sara era estéril, eles não podiam ter filho, avançados de idade. Fala, meu querido. Interessante você falou, né? A primeira coisa que Deus fez na vida de Abraão foi mudar o nome dele. Sim. Abraão. Vou chegar lá. Você vê? O caráter dele. Valeu. Amém. Você sabe qual é a diferença de Abrão para Abraão? Abrão é pai exaltado, Abraão é pai de multidões. Olha bem para mim. Quem é esse cara? Quem é esse que é pai exaltado e escolhe ser pai de multidões? É o nosso Deus. Ele era um pai completo, perfeito, mas escolheu ser pai de um bocado de gente. Bendito seja Ele, nosso maravilhoso Pai. Vamos lá. E aí estéril não podia ter descendente, mas a promessa toda estava ligada ao descendente. Aqui tem uma lição que eu gosto muito de frisar. Deus não precisa de famílias perfeitas para realizar a sua vontade. Isso é uma boa notícia, não é? Vou perguntar e pode levantar a mão. Quem aqui tem uma família perfeita? Dá até vontade de se esconder, não dá? Deus não precisa de famílias perfeitas. Mas o que Deus achou em Abraão? Deus achou fé e Deus se identificou com o coração de pai. Deus achou alguém que cria nele e que tinha uma característica que Deus tinha: vontade de ter filho. Eu pergunto aqui nessa plateia linda: você crê em Deus? Tem vontade de ter filho? Sabe como é que cria filho para eles serem perfeitos? Mas que tal insistir em crer e ter filhos? Mesmo errando, mesmo não sabendo exatamente o que fazer sempre. Que tal perseguir a visão de Deus? Que tal andar na metanarrativa de Deus?
sem desistir. Porque, como eu gosto de dizer, Deus altera circunstâncias, mas Deus não altera princípios. Deus não se moverá da sua metanarrativa, mas Deus nos inclui nela. Mesmo com os nossos desvios, Deus nos inclui nela, resolvendo nossos pecados, resolvendo nossos problemas, resolvendo nossas limitações. Ele nos inclui. Aleluia. O que Deus quer de nós, irmãos, é fé. Foi. Ele não era perfeito, mas Deus fala para ele assim: anda na minha presença. E Deus fala para ele assim: você não é perfeito, mas anda na minha presença e ser perfeito. Isso me faz pensar que perfeição não tem a ver com performance, mas tem a ver com andar com Deus. Será que Enoque era perfeito? Porque também foi concebido em pecado. Mas por que Deus o tomou para si? Tem uma palavrinha no grego, no Novo Testamento, que eu estou estudando ela e ficando muito encantado, que é a palavra teleios. Meu pastor para assuntos de grego. A palavra teleios significa perfeito. Não no sentido de ausência de imperfeições, mas de completo. Pleno. Por exemplo, a teleios aparece quando Paulo reivindica de Deus que tire seu espinho na carne. E Deus fala com ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder é perfeito na fraqueza. O meu poder é completo na fraqueza. Deus não está esperando pessoas perfeitas. Deus está esperando pessoas que Ele possa completar. Que Ele possa ser a sua satisfação. Que Ele possa ser o seu alimento. Porque aí Ele realizará as coisas. E essa mania que a religião ensinou para a gente, de que a gente tem que ser bonzinho para ganhar o favor de Deus. Deus não quer bonzinhos, porque a nossa justiça própria é como trapo de imundícia diante de Deus. Sabe o que Deus quer? Deus quer a gente quebrada. Alguém aqui já foi quebrado? Quebrantada, amassada, que com facilidade diz: Senhor, ai de mim, tem misericórdia. Porque esse tipo de gente pode ser completada por Deus. Esse tipo de gente pode ser plena apenas em Deus e não na sua própria performance. As pessoas que conseguem tudo, elas já conseguiram tudo. Quando você olhar para a sua história e ver que você tem coisas que você não conseguiu, percebe que nesse lugar do que você não conseguiu, Deus sustentou você. Deus preencheu você. Deus está fazendo teleios acontecer, que é maturidade. Quando eu não dependo mais de nada meu para viver, porque eu dependo do que é dele para viver. Lá está Abraão, um homem que cria e um homem que tinha um coração de pai. Nós falamos de igreja na casa e de casa como igreja, igreja como casa. Irmãos, isso não é uma questão de estrutura. Isso é uma questão da identidade de Deus e da identidade da igreja. Deus é pai. Ai, que pena que esse negócio virou jargão. Mas Deus é pai. E o que um pai quer? Filhos, senão ele não é pai. Aliás, deixa eu já adiantar isso aqui. O que é que tem na família? Pai, mãe, filhos. Pai como Deus Pai. Como na Bíblia o Espírito Santo é chamado de ajudador, a mulher também, esposa na Bíblia, é chamada de ajudadora. E filhos como Jesus. A família é uma projeção de Deus na terra. Nós não estamos falando então de inventar uma estrutura. E que mania a gente tem de inventar a estrutura. A gente inventa G12, G4, G5, grupo caseiro, célula e sei lá mais o que. Deus já inventou. Mas não é só uma estrutura, não é só um jeito de fazer as coisas.
É o coração dele posto na coisa. É a identidade dele posta na coisa. Então, ainda que nós tenhamos problemas em nossas famílias, ainda que nós tenhamos maridos não conversos, esposas não conversas, filhos não conversos, gente que precisa ainda entregar a vida para Jesus, e que a gente tenha nossos pecados, e que as nossas famílias tenham suas desestruturações, Deus não está perguntando se está perfeito. Deus está perguntando: você vai continuar ou vai desistir? Você está na minha metanarrativa ou na sua? Eu vou continuar. Amém. Nós também. Sabe por que eu vou continuar? Porque eu não quero ficar fora do que Deus está fazendo. A gente continua por causa do que Deus está fazendo. A gente não continua e para por causa do que a gente conseguiu ou deixou de conseguir. A gente continua por causa do que Deus está fazendo. E deixa eu te lembrar o começo da nossa conversa. No final, vai ser exatamente como Ele quis. Amém. Rapaz, eu falo esse negócio, me dá uma alegria. Não é? Hoje não está como Ele quis. Mas no final, vai ser exatamente como Ele quis. Quando nós casamos como Ele manda, quando nós educamos nossos filhos como Ele manda, nós estamos nos identificando com um pai que está trabalhando o tempo inteiro para ter uma família. Não se trata do meu desejo, não se trata do que é bom para mim, se trata do desejo dele, do que é bom para ele e do quanto nós temos o privilégio de nos inserir no que ele está fazendo e de perseverar constantemente no que ele está fazendo. Amém ou não? Amém. Abraão me fala dessa perseverança mesmo com imperfeições, com impossibilidades, com dificuldades, com problemas. Lá em Gênesis 18, Deus adverte a Abraão que antes de Abraão ser esse cara, pai de multidões, ele deveria ordenar a sua casa e aos seus filhos depois dele. Deus coloca a atenção de Abraão para dentro e depois para fora. Infelizmente, na nossa rotina de ministério, às vezes a gente põe nossa atenção mais para fora do que para dentro de casa. E a gente precisa corrigir isso, porque do ponto de vista de Deus, primeiro vem a nossa casa, depois vem a igreja maior, ampliada, porque a casa também é igreja. Estamos falando de prioridade, não de importância, porque estamos falando do mesmo ambiente. Casa e igreja são a mesma coisa, do ponto de vista de Deus, instâncias diferentes do mesmo organismo, mas a gente precisa começar de casa. Se eu não cuidar bem da minha esposa e dos meus filhos, eu não posso cuidar bem da igreja de Deus. Por isso que Paulo nos adverte a Timóteo, a Tito, de quem vai exercer ministério, quem vai exercer o presbiterato, precisa governar bem a sua casa e ter os seus filhos consigo. Que Deus tenha piedade de nós e que Deus nos ajude a amar nossa família e a priorizar nossa casa. Amém, amados? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Agora vamos para a próxima casa, mas antes eu quero te mostrar detalhes dessa metanarrativa. Lá no Éden, o propósito perfeito apresentado. Na arca, a salvação anunciada. E agora em Abraão, o processo de santificação. Deus separa uma família, separa um povo, e a partir desse povo, onde Deus trabalha, Ele anuncia uma realidade para toda a humanidade. Isso para mim é símbolo do processo de santificação que começa quando nós somos salvos em Deus. E já fica aqui registrado. Você lembra que santidade é separação, né? É afastar do todo para Deus gerar uma realidade particular, que depois afete o todo. E é assim que Deus está fazendo na vida da gente. A quarta casa, que eu também gosto demais, é a casa que Moisés edifica, chamada de tabernáculo. Eu quero ler Êxodo 40:34, porque para mim a marca dessa casa está nesse texto. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu
o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Uau! O que tem nesta casa? Primeiro, tem simplicidade. Uma casa desmontável. Isso nos ensina alguma coisa, não? Já me ministrou para nós isso aqui. Precisamos de estruturas simples, que não nos travem, mas que permitam a nossa mobilidade. Família é uma estrutura que a gente já tem. A gente não precisa inventar. É só começar a partir daquilo que a gente já tem. Simplicidade é não inventar coisas que compliquem nossa rotina. O tabernáculo era uma tenda. Agora, essa simplicidade não significava falta de ordem, nem falta de beleza, nem falta de cada coisa no seu devido lugar, porque o tabernáculo também tinha as suas especificações. Simplicidade não significa desordem, não significa bagunça. Simplicidade é uma ordem simples. É um jeito simples de fazer as coisas, mas que preserva os princípios de Deus. Preserva aquilo que Deus quer para que Ele habite, para que Ele se faça presente. Eu acho lindo aqui nesse texto, é que quando as coisas ficam prontas, e o que significa ficar pronta? As coisas foram feitas conforme Deus mostrou a Moisés que deveriam ser feitas. Quando essas coisas ficam prontas, o que acontece? A glória de Deus enche o tabernáculo. Irmãos, o que é glória? Quando você lê Êxodo capítulo 33, há uma linda confusão, uma troca de palavras muito preciosa entre Deus e Moisés. Porque tem uma hora que Moisés fala, Deus, mostra-me a tua glória. Tem hora que ele fala, Deus, mostra-me o teu caminho para que eu te conheça. Estudando com bastante tempo sobre isso, eu entendi que a glória de Deus é a manifestação visível do caráter de Deus quando Ele está presente. A glória é a manifestação visível do caráter de Deus quando Ele se faz presente. Pedir a glória de Deus é o mesmo que pedir Deus. Mas não somente Deus numa manifestação inacessível, incompreensível, mas Deus andando com a gente, Deus produzindo uma realidade com a gente. E é essa a característica do tabernáculo. Deus deseja andar no meio do povo. Edivaldo, pastor que cuidou de mim há muitos anos, ele gostava de transformar isso em verbo. Ele falava assim, Deus gosta de tabernacular. Deus gosta de andar junto, Deus gosta de caminhar junto, Deus gosta de estar presente em cada uma de nossas jornadas. Olha bem para mim, igreja bonita. Nem todas as nossas jornadas serão bem-sucedidas. Algumas nós vamos fracassar. Fracasso faz parte da nossa existência humana, sim ou não? Claro, e por favor, ensine aos seus filhos isso. Porque a falta de aprender sobre fracasso fazer parte da vida tem levado muito jovem à depressão, porque não suporta fracasso. Fecha parênteses. Fracasso faz parte da vida. Israel no deserto teve fracassos? Mas sabe o que me impressiona nessa história que a gente está conversando aqui, nessa casa? Quando era de dia, de manhã, sobre a tenda, lá estava ele. E de noite, sobre a tenda, lá estava ele.
Eu pergunto para você: você reconhece Deus em todos os seus caminhos? Eu dou graças a Deus, porque Ele permaneceu comigo nos meus fracassos. E por alguma razão, Ele não interveio. Mas Ele esteve comigo. Como é que eu sei disso? Várias razões. Number one, Jesus disse: eis que estou convosco em todos os dias bons. Amém? Em todos os dias. Salmo 139. Se no abismo está minha cama, eu não entendo todos os caminhos de Deus, mas eu quero reconhecê-lo em todos os meus caminhos, porque eu sei que um dia tudo vai ficar claro, porque eu creio no Pai bom que Ele é. O que eu não quero é abrir mão da glória. O que eu não quero é viver tão soberbo que alguém diga: Icabode, foi-se a glória de Deus. Que a glória de Deus permaneça. Que a presença de Deus permaneça. Que quando eu orar pelos meus filhos, eles forem curados, que eu veja Deus presente. E quando eu orar e eles não forem curados, que eu reconheça que Deus continua soberano e Deus continua ali, e eu não me ofenda com Ele, porque no final, tudo vai ser como Ele quis. Fale, meu querido. Nós gostamos muito de recitar, falar que Deus tem um projeto de ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. E nós não falamos o final, que é para a sua glória. E eu fico imaginando Deus olhando para nós, aonde nós convivemos com as pessoas, no nosso trabalho, com a nossa vizinhança, e Deus falando assim: olha a minha glória sendo manifestada ali, através daquele meu filho. Amém, amém, amém. Então nós temos o Éden como uma casa onde o propósito é apresentado, nós temos a arca onde a salvação é demonstrada, nós temos Abraão onde o processo de santificação é demonstrado, e nós temos o tabernáculo, Deus mostrando o retorno de sua presença para o meio do seu povo. O seu grande desejo de um lugar seguro para uma intimidade secreta, eterna. Amém? Agora vamos à próxima casa, eu já não lembro mais o número, acho que é o número 5. A quinta casa. O que me surpreende nessa casa é um diálogo entre Davi e o Senhor. Entre Davi e o profeta aí, que é entre Davi e o Senhor. Eu acho muito lindo. Eu quero ler para você, 2 Samuel capítulo 7. Davi diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aí você sabe que Deus repreende, Deus fala que não e depois Deus fala que sim. Mas eu queria pular alguns versículos e ir para o versículo 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Você já viu um diálogo parecido com esse entre Deus e Moisés, né? É teu povo, é meu povo, é teu povo, é meu povo, vamos lá. E aqui eu vejo um diálogo lindo entre Davi dizendo: eu tenho uma casa, mas a arca, que era símbolo da presença de Deus, não tem lugar, não tem casa. E Davi tem um desejo muito sincero e lindo:
eu quero fazer uma casa onde Deus possa morar. E aí Deus fala: ô Davi, eu que vou te fazer uma casa. Ô meus irmãos, como é a nossa vida de ministério? Quem está fazendo casa para quem? Nós estamos edificando a igreja ou ele está edificando a igreja? Alô? Aí você vai citar Mateus, não é? 16 para mim: eu edificarei a minha igreja. Mas ele não mandou a gente edificar, ele não mandou a gente cooperar com ele, ele não nos separou para o ministério, ele não nos separou em ministérios que juntos produzem esse edifício bem ajustado que é a igreja? Não acha muito joia que a gente cultive em nosso coração esse desejo de dizer para Deus assim: Deus, vou fazer uma casa para você. Onde? Lá em casa. Quem é solteiro aqui, escuta o que eu estou te falando, porque você está em vantagem sobre todos nós. Antes de casar, pelo amor de Deus, faz essa escolha. Não faz uma casa do seu jeito, não. Não casa para ter um lugar do jeito que você sempre sonhou. Casa para Deus ter um lugar na sua rua, onde Ele sempre quis estar, do jeito que Ele sonhou. Amém. Que desejo bom. Aí Deus chega para Davi e fala assim: ô Davi, eu vou fazer casa. E também depois Deus fala: você não, mas seu filho vai. Então prepara tudo e deixa para ele. Então não é que Deus rejeita a intenção do coração de Davi. Deus só tinha um jeito de fazer as coisas que não era exatamente o que Davi estava pensando. Mas o desejo é sincero e é bom e é validado por Deus. Eu queria animar os irmãos a alimentar no seu coração, a fazer uma escolha: Deus, eu vou fazer uma casa para você. Por isso você vai amar sua esposa, seu marido, seus filhos. Por isso você vai fazer culto doméstico. Por isso você vai ensiná-los como discípulos. Por isso você vai abrir sua casa para outras pessoas. Com que desejo? Ah, meu Deus, os pastores estão mandando a gente fazer isso, lá vamos. Não. Por favor, Espírito Santo, gera em nós o mesmo desejo que tinha no coração de Davi. Eu quero um lugar seguro para Deus se manifestar com intimidade na minha casa. Que lindo, eu fico muito mexido com isso. A igreja se tornou um lugar cansativo. Desculpa, gente, desculpa. A igreja virou um lugar cansativo para Deus. Deus não cansa, tá? Mas você vai me entender. É cansativo, o tempo inteiro a gente só tem rusgas, contendas, confusões, necessidades, demandas. Que tal esse que é o único lugar na terra que Deus chama de sua morada, que é a igreja, ser o lugar onde a gente se ocupa com o que Ele deseja? Que tal a igreja parar de ser o lugar onde a gente se reúne para os nossos desejos serem atendidos? Que tal a gente virar um povo que se reúne para prestar atenção em qual é o desejo do coração dele? Que tal a gente fazer o que ele está desejando? Porque aí ele olha para nós e diz assim: tudo bem, só queria o desejo, mas deixa que eu faço. Aleluia. Eu vou precisar correr. Aí vamos para a 1 de Pedro. Ah, sim, essa casa de Davi para mim simboliza o papel do filho como responsável pelo cumprimento do propósito. Quando Deus diz que é Salomão que vai edificar e não o próprio Davi. A sexta casa eu vou chamar de casa espiritual. Está em 1 de Pedro 2, verso 4. Chegando-vos para ele, pedra que vive, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa
espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia! Chegamos no Novo Testamento. Estamos na Nova Aliança. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e Ele tinha avisado: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E Ele também diz aos discípulos: não vou deixar vocês órfãos, mandarei outro. Então Ele era um filho que se importava com a paternidade e a filiação. E Ele diz: vou mandar outro Consolador, para vocês não ficarem órfãos. Vocês não podem ser órfãos, vocês são da família de Deus, vocês têm um pai. Chega de orfandade, isso é outro assunto. Mas Ele se importa com isso. E Jesus faz essa casa espiritual para Deus. Tudo que eu disse antes é simbólico, tudo que eu digo agora é real. Jesus conseguiu fazer uma casa onde Deus mora, onde a glória de Deus se manifesta, onde a presença de Deus não vai embora. Amém ou não? Sim ou não? Então, por favor, cuidado com orações do tipo: Senhor amado, entramos agora em tua presença. Estava onde antes, meu irmão? Pelo amor de Jeová. Na presença de quem? São vícios religiosos. Agora, é claro que nós temos tantas distrações, nós temos tantas coisas atormentando nossa cabeça, que nem sempre a gente percebe a presença. Então a gente pode orar: Senhor, nos faz discernir tua presença, perceber tua presença, nos faz valorizar a tua presença, nos faz honrar a tua presença, nos faz sentir a tua presença, porque não é tão diferente quando isso acontece. Sim ou não? Então eu sinto que nós somos necessitados de valorizar a presença que habita em nós, porque está escrito aqui que nós já somos morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Irmãos, se tem um lugar que pode satisfazer o ser humano, é a igreja. Se tem um lugar onde tem diversidade bastante para tornar esse lugar saudável, é a igreja. Se tem um lugar onde Deus resolveu andar no meio dele, é a igreja. Se tem um lugar onde Deus gosta que a sua presença se manifeste, é na igreja. Nós somos o Éden de Deus, nós somos a arca de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Nós já somos aquilo que seremos. Tudo bem, não somos tudo ainda, mas Deus já está com a gente. Ele já habita no nosso meio. Para terminar, a sétima casa, para mim, é uma demonstração lindíssima, maravilhosa, dessa casa espiritual funcionando organicamente, que é a casa de Lázaro, Marta e Maria. Você depois pode ler João capítulo 11, verso 47 em diante. Não vou ler, você conhece a história. Jesus estava em Jerusalém sendo perseguido. Escuta que eu já estou acabando, mas eu preciso muito que você preste atenção agora. Jesus estava em Jerusalém. Jerusalém é a cidade da religião. Jerusalém é a cidade das coisas certinhas. É a cidade do prédio. É a cidade dos eventos. É a cidade dos encontros eventuais. É a cidade que deveria honrar o seu dono. Mas aí estavam nesta cidade procurando Jesus para matar nos dias que antecediam a sua crucificação. Jesus sai dessa cidade, desce para Efraim e chega onde? Betânia. Sabe o que significa Betânia? Lugar de aflição. Escuta o que eu vou dizer.
Jesus procurou um lugar que se identificava com ele. E não foi Jerusalém que ele escolheu. Jesus não se identifica com a religião. Jesus não se identifica com as práticas humanas que tentam chegar a Deus sem Deus, que tentam estabelecer formas alternativas em detrimento da forma que Deus estabeleceu. Jesus se identifica com uma cidade de aflições. Nesta cidade, ele visita uma casa muito interessante, porque não era uma casa perfeita. A gente nem tem história da onde está a mãe, de onde está o pai desses 3 jovens, ou essas 3 pessoas. Também não sabemos a idade deles. Mas, quando Jesus procurou um lugar para descansar, ele foi na casa imperfeita de 3 irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção para como a Bíblia destaca cada um desses irmãos. Lázaro, em João 11:11, é chamado de amigo de Jesus. Marta é apresentada em João 11 como aquela que servia à mesa. Maria é apresentada como aquela que caía aos pés de Jesus para adorá-lo. Por favor, preste atenção. Como é que eu faço para minha casa ser uma casa para Deus? Olha que simples, poderoso e maravilhoso. Uma casa de amigos que servem uns aos outros enquanto se dedicam a adorá-lo. O que é a igreja? É um lar de amigos que servem uns aos outros, enquanto adoram o seu Criador. Glória a Deus. É simples e poderoso. Um lugar seguro para uma intimidade eterna. Irmãos, por favor, trabalhe na sua congregação, para ela ser uma congregação de amigos, não uma congregação de colegas, não uma congregação de parceiros de trabalho. Por favor, trabalhe com seu grupo caseiro, com sua igreja caseira, sei lá o nome que você está dando atualmente, aquele pessoalzinho lá que você cuida. Trabalhe com esse pessoalzinho que você cuida, para ser o quê? Um grupo de amigos. Mas esses amigos não ficam sentados comendo o tempo todo, eles saem. Porque eles também são amigos do mestre, e eles servem, eles põem mesa para um bocado de gente. Eles chamam seus vizinhos aleijados, colocam ele na mesa e cobrem o aleijão deles, só para eles sentarem na mesma mesa que eles estão acostumados a sentar. Mas na verdade, eles não giram em torno do serviço nem da amizade. Porque aquele que foi nessa casa disse que a melhor parte não é a amizade. A melhor parte não é o serviço. Desculpa, irmãos, mas eu gosto de amizade. Eu gosto de servir. Eu quero gostar mais de adorar. Porque a razão de ser da gente desde a criação é o louvor da sua glória. Nós não existimos por causa de nós mesmos. E não existimos por causa das pessoas. Nós existimos para Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Que tal a gente transformar nossas casas em um lar de amigos que servem e adoram? Que tal a gente orar para Deus transformar nossos grupos, nossas congregações em um lugar de amigos que servem e adoram? Pai, é assim que a gente está hoje, com vontade grande de que a Tua vontade seja feita. Eu oro, Jesus, para que essa palavra
Marque nossos corações com o desejo recorrente do teu coração. Este lugar seguro para uma intimidade verdadeira. Essa intimidade para a qual o Senhor providencia um lugar seguro. Que a gente seja atraído por Ti, Senhor. Oh, Deus. Vem com Tua glória. Vem com Tua glória, Senhor. Que a Tua presença esteja em todas as nossas jornadas. Sejam bem-sucedidas ou não. Obrigado por esse povo lindo que anda junto há tantos anos, perseguindo o Teu coração. Livra-nos, Senhor, de nos afastar do Teu coração. Livra-nos de cansar de perseguir o Teu coração. Livra-nos, Senhor, de arranjar alternativas. Livra-nos de ser a cidade dos eventos, onde o Senhor não se identifica com ela. E sejamos uma casa que põe uma mesa para o Senhor, onde o Senhor pode descansar. Vai lá em casa. Mora lá em casa. Senta na minha mesa. Senta em nossas mesas, Senhor. Senta na mesa da casa de Oswaldo. Senta na mesa da casa de Chico. Ajuda a gente a levar mais gente para a nossa mesa, para eles te conhecerem e saberem como o Senhor é o Pai que eles estavam procurando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Oh, Deus. Libera, Jesus. Sabe, amados, eu estava esses dias meditando no Evangelho de João, no momento da crucificação. Jesus passando por um momento de dor, de sofrimento. Ele olha e vê quem está ali, aos seus pés. E algo assim que me saltou aos olhos, não a questão de ele olhar para Maria e falar: Maria, eis aí seu filho, João, eis aí sua mãe. Mas como termina o versículo. João a levou para casa. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe às vezes as dificuldades, os relacionamentos e como nós precisamos de amigos, de pessoas que olhem para a nossa dor acima da dor que está passando. Sabe, eu até estava comentando com os obreiros na segunda-feira, nesse texto, talvez Jesus lembrou da profecia que Maria recebeu de Simeão, quando ela foi apresentar a criança, e Simeão falou: sobre essa criança vai se transpassar a espada. Simeão falou exatamente esse momento. Talvez Maria estava com essa dor nesse momento. Eu acho que a gente precisa orar. Obrigado, Tony, meu amigo, por essa palavra. Será que a gente pode ficar em pé? Será que a gente pode nos unir com aqueles que fazem parte da nossa família nesse momento? Talvez a gente está espalhado aqui, mas a gente queria que a gente pudesse se unir agora e orar pela nossa família, pela nossa casa, para que a gente tenha esse coração atento para as pessoas que às vezes o Senhor está nos mostrando: leva para casa, cuida dela. Amém, queridos?
Queria que a gente tivesse liberdade nesse momento. Sai do teu lugar. Esteja orando. Se você está solitário aí, se achega a alguma casa, a um grupo que está aí. Que a gente possa nos abençoar uns aos outros. Nós não podemos ficar indiferentes àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Amém, queridos?